Ó, indefinição ficou para trás. Vai ter jogo, vai ter Supercopa do Brasil, sim, domingo, 11 horas, e você assiste ao vivo no Sport TV, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Quem será que leva esse duelo? Quem será que leva essa taça tão esperada? Domingo a gente vai saber, no Mané Garrincha, tudo isso vai acontecer, a decisão, e inclusive o estádio está diferente também. Quem vai trazer mais informações pra gente? Já está pronto o André Barroso, direto de Brasília, nosso repórter, que já está a posto. Seja bem-vindo, André, para trazer mais informações desse duelo que está todo mundo na expectativa. É isso, Karine. Boa noite para você, para todo mundo que está ligado no Troca. Como você disse, né, depois de um vai e vem de decisões judiciais, vai ter jogo. A gente está aqui na frente do hotel onde o Palmeiras vai ficar hospedado. O Gerson Gonçalo vai mostrar para a gente aqui como é que está a frente do hotel. Tudo muito tranquilo, não tem torcedor aqui à espera do Palmeiras. A previsão de chegada do Palmeiras aqui em Brasília, 10h20 da noite. Assim como aconteceu com o Flamengo, os jogadores vão desembarcar direto na pista do aeroporto. Essa foi uma medida tomada pela administração do aeroporto para não haver contato dos jogadores com os torcedores ou mesmo com os funcionários do aeroporto. Então o Palmeiras chega daqui a pouco, às 10h20. O Flamengo chegou a Brasília por volta de 5h30 da tarde, foi direto para o hotel. A gente tem imagens da chegada do Flamengo lá no hotel. Torcedores esperavam a delegação, teve até uma aglomeração lá, a gente sabe que não é recomendado nesse período de pandemia, mas vários torcedores do Flamengo aguardavam os jogadores. E o Flamengo chegou, foi pro hotel, os jogadores subiram rapidamente pro quarto e de lá o time só sai amanhã para fazer o último treino antes da Supercopa. O Flamengo treina no CT do Brasiliense e o Palmeiras também vai treinar de manhã no campo do Defelê. Aí depois dessa atividade os times só saem do hotel para o jogo Supercopa domingo às 11 da manhã com transmissão do Sport TV. Foi uma semana realmente com muita indefinição. O TRF mandou que o lockdown voltasse aqui em Brasília, né? Brasília passou por sérias restrições no mês de março. Essas restrições já tinham sido liberadas. O TRF mandou que elas voltassem. Aí o governo local conseguiu derrubar essa decisão. TRF, em segunda instância, mandou de novo e aí, por fim, essa decisão foi derrubada no Superior Tribunal de Justiça pelo presidente do STJ. Então, última forma, domingo, Flamengo e Palmeiras, Supercopa aqui em Brasília. Karine. Valeu, André Barroso, muito obrigada pelas informações. Qualquer coisa é só nos acionar aqui no Troca de Passes, que a gente está sempre à disposição. E qualquer novidade, vocês acompanham na programação do Sport TV. Até a próxima. Valeu, seguimos. Meninos, quero ouvir só um pitaquinho de vocês. Começar com o Pet. Dois gigantes. Você espera um duelo equilibrado? Sim, um duelo equilibrado. Eu acho que o Flamengo leva um pouco pequena vantagem, está mais entrosado, já jogou vários jogos com o time principal, está adquirindo a forma mais rapidamente. Mas são os dois melhores clubes brasileiros de atualidade, tem que ter muito respeito um com o outro. É sempre difícil jogar esse clássico, apesar da minha opinião, que acho que o Flamengo está um pouco na frente, isso não quer dizer nada. Quem decide são jogadores jogando entre as quatro linhas, bola redonda, tem que jogar muito, tem que estar num dia feliz para poder levar e levantar essa taça. E é jogo único, né? É difícil. Difícil mesmo. Rafa, você concorda com o Pet que o Flamengo tem essa leve vantagem pelo entrosamento mesmo? Sim, quando a gente fala dos jogadores titulares, né, do grupo principal, o Flamengo tem alguns jogos de vantagem. O Palmeiras acabou de voltar na disputa da primeira partida da final da Recopa. E o Flamengo já mostrou, é claro, que a gente releva o que é o nível dos adversários, mas independentemente disso, né, a supremacia que mostrou no Rio até aqui, o bom nível técnico, físico dos atletas nessa retomada, né? Não foi uma virada fácil de temporada, o Flamengo brigando pelo título brasileiro até o fim, o Palmeiras terminando 2020, a temporada, não um ano, dentro de 2021, a temporada 2021 já tinha inclusive começado, mas acho que o Flamengo leva vantagem nesse aspecto, parece já um pouco mais dentro, inteiro,
na temporada 2021. Mas isso pode trazer para o Abel Ferreira até a possibilidade de jogar um pouco dentro de uma característica mais de retomada e saída em velocidade, apostando nas transições. Tem uma perda considerável com o Luiz Adriano, mas ainda assim vai ser competitivo, como a gente tem visto, né? Vamos falar dos times. Primeiro ele, Caê Mota, que mudou o cenário totalmente, meninos. Olha só onde ele está, com o Mané Garrincha atrás dele. Que moral, hein? Privilégio. Você tá bem, privilegiado, como disse o Rafa. Boa noite, Caê, seja bem-vindo. Boa noite, Karine, Pet, Rafa. Eu tô muito metido agora, troquei uma samambaia por um estádio de Copa do Mundo. Ficou bem legal aqui. Bem melhor. Invadi o terraço do nosso hotel, já que aqui em Brasília toque de recolher a partir das 7 da noite, então a gente não pode nem circular muito pelo hotel, mas como tá aqui isolado, vim aqui fazer esse cenário, vim fazer essa graça, vim falar com vocês sobre esse Flamengo que encara o Palmeiras. Até o Pet e o Rafa falaram sobre diferença de jogos, é apenas um jogo a mais. O Palmeiras fez a Recopa e o Flamengo, com o time principal, enfrentou o Bangu e o Madureira, mas esse Flamengo que busca agora aí mais um título. A gente fala muito sobre hegemonia, sobre Flamengo e Palmeiras, mas tem um cara que está no Flamengo há muito tempo e que teve que roer o chamado osso para conseguir chegar a esse momento, Diego Ribas. Ele, juntamente com Arão e com René, são os que estão ali há mais tempo nesse Flamengo, que passou por algumas dificuldades para chegar agora onde está chegando. O Diego pode erguer o 9º troféu como capitão do Flamengo, mas ele falou com a gente ontem, eu ainda estava no Rio de Janeiro, em exclusiva, sobre o período mais difícil, o quanto que foi difícil que o Flamengo se reestruturasse para chegar a esse momento. Ele falou algumas coisas bem interessantes sobre esse processo do Flamengo, o quanto que foi difícil chegar a esse momento, disputar a segunda Supercopa seguida, bi-brasileiro, busca de tri-carioca, enfim. A tal hegemonia agora é mole, mas lá atrás era mais difícil pensar nisso. Vamos dar uma olhada nesse trecho, então? A gente separou 2 trechos da tua conversa com o Diego. Vamos colocar o Exatamente. O mais difícil ali, para mim, pessoalmente, foi aquela eliminação para o Atlético Paranaense, né, nas decisões de pênaltis ali, onde nós perdemos, porque era mais uma vez que nós estávamos tentando, com a sensação de que estávamos fazendo tudo certo, né? Eu, particularmente, tomei muitas decisões importantes para continuar, para estar naquela situação, e as coisas não aconteciam. Então, aquele momento foi bem difícil, tiveram outros também, mas aquele foi bem difícil, que mais para frente, hoje, por exemplo, serve de motivo de muito orgulho para mim, assim, de ter conseguido resistir a todo esse processo, aos momentos difíceis, para poder colher como nós estamos colhendo agora. O Diego é um jogador muito maduro já, tem experiência, o Pet acha ele regular também, a gente já conversou sobre isso aqui no Troca de Passes. Caê, queria que você falasse um pouco mais desse papo, né? Depois eu quero ouvir o Rafa e também o Pet. Pois é, quando o Diego fala em resistir, ele passou por momentos, por poucas e boas mesmo no Flamengo. Ele é muito cobrado, ele é um nome que é marcante pela mudança de patamar lá atrás do Flamengo. Quando ele chega, já é uma mudança econômica nesse Flamengo. E o Diego, quando ele fala de tomada de decisão, de ficar ou de sair, ele foi agredido, ofendido verbalmente 2 vezes no aeroporto pela torcida, enfim, após essa partida que ele cita contra o Atlético Paranaense, também em 2018. Então, eu achei importante falar com ele sobre isso, sobre o quanto que foi difícil lá atrás para que agora chegasse esse momento, e um momento que eu também perguntei a ele o quanto que ele se preocupa em tentar desfrutar um pouco mais. Diego tem 36 anos, tem contrato até o final desse ano, já é a sua 6ª temporada no Flamengo, a gente sabe que é uma carreira que está muito próxima do fim. Eu perguntei a ele até que ponto ele tenta se divertir um pouco mais nessa retinha final de carreira, ou ele não consegue se desvencilhar da competitividade. Ele falou sobre isso também, deu uma resposta bem interessante que a gente vai escutar agora. Eu procuro aproveitar realmente cada detalhe, mas eu sou muito, assim, tenho uma autocrítica muito elevada e quero sempre vencer, sou muito competitivo. Então eu confesso que muitas vezes é difícil você equilibrar isso, né? Mas com certeza, com 36 anos eu consigo fazer muito melhor do que alguns anos atrás e curtir todos os momentos, mantendo sempre essa autocobrança, né, na medida do possível, de forma saudável, para que eu continue correspondendo, vencendo e estando aqui, né, num clube como o Flamengo, no mais alto nível, para poder jogar e desfrutar e vencer títulos, que é o grande objetivo.
Começar aí pelo Pet. Pet, essa questão da idade, 36 anos, ele falou que pode ainda dar muito caldo, né? Traduzindo, assim, aquele popular dar mais caldo ainda. É que uma criança, Karine, 36 anos, quem dera que eu tivesse 36 anos de novo. Eu também, quem dera. Também tenho inveja. Você vai chegar lá, Eu tô nessa também, já passei nessa idade. Não chego mais, já cheguei. Só se chega uma vez nos 36, depois a gente só passa, pé. É que está bem, ele está vivendo, olha aí, quanto tempo o Diego está no Flamengo? Está vivendo uma época muito feliz do Flamengo, arrumado, estruturado, com dinheiro, sem atrasos, pagamento, poder econômico alto, né, para patamares hoje em dia brasileiros, com CT fantástico, dos melhores, né? Então tem que desfrutar. Imagina se tivesse essa possibilidade na minha época, né, para a gente desfrutar tudo isso, seria muito melhor e mais feliz época. Mas cada um tem sua época, suas dificuldades, e tem que estar jogando, está se comportando muito bem, tem liderança dentro do grupo, tá usando essa faixa do capitão com propriedade. E está jogando ainda no bom nível. Essa idade não está se notando no campo. Você não está vendo isso. Se ele vai jogar 90 minutos, se vai entrar, se vai sair, ele não se incomoda com isso, ele entende que o treinador está pensando melhor para a equipe, para o time. Então está fazendo sua parte num grupo fantástico. Então eles estão agora vivendo um momento maravilhoso. Tem que curtir e não deixar a peteca cair. Isso aí, não deixar a peteca cair. Gostei. Tô pegando o jeito do Pet também de falar. Tô pegando o jeitinho dele também. Eu acho o máximo esse sotaque. Antes do Rafa falar, também a opinião dele, queria pedir pro Caê mostrar pra gente a provável escalação, já com o Diego e com os outros também, que é uma escalação já conhecida. Escalação que o Flamengo vai repetir, o time que encarou o Bangu, que encarou o Madureira, com o Diego Alves, Isla, William Arão de zagueiro, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, no meio de campo, Diego Ribas, como primeiro volante, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel. Uma coisa muito curiosa e até importante de pontuar dessa escalação é que a única diferença em relação ao time que venceu o Palmeiras dia 21 de janeiro, aqui no Mané Garrincha, está no gol. Naquela partida era o Hugo, agora é o Diego Alves, e foi uma partida que marcou mesmo a virada do Flamengo no Brasileiro. Foi a primeira partida do Arão titular como zagueiro, a primeira partida do Diego como volante com mais obrigação defensiva, e foi um all-in ali que o Rogério fez, a gente falava até, ele foi pro tudo ou nada e deu certo. Dali para frente o Flamengo perdeu apenas uma partida, que foi pro Atlético em Curitiba, mas acabou vencendo o Brasileiro, perdeu pro São Paulo também, perdão. Mas foi um ponto de mudança desse Flamengo contra o mesmo Palmeiras, nesse mesmo estádio, há 80 dias atrás. Muito bem. Rafa, agora é a sua vez, hein? Quero ouvir você sobre esse Flamengo, como eu disse, que é muito bem conhecido. E o Caê trouxe também esse outro lado, né? Esse jogo mais antigo pra gente. Sim, conhecido e reconhecido como o melhor time do Brasil, né? Eu acho que daí vem também essa interpretação com relação aos títulos, a busca por afirmação, a cobrança ao trabalho do Rogério, que ainda é muito recente, né? A questão desse tudo ou nada que o Caê cita é bem emblemático, porque a principal mudança é exatamente a utilização do Arão como zagueiro, né, jogando na primeira linha ali, e acho que foi um movimento que trouxe uma qualidade muito grande para o Flamengo na saída. Por mais que a gente esteja falando de uma afirmação de Diego e Gerson por dentro, se isso vai ser suficiente, imaginando os principais desafios na temporada, isso muito mais voltado para mata-mata do que para competição de tiro longo, né? Um jogo ou outro, se isso é muito exposto ou não, mas acho que tem tudo a ver com o modelo, não necessariamente com os jogadores utilizados. O Flamengo hoje, e por isso o Pet citou, e eu entendo também, um pouco acima até do próprio Palmeiras, mas esse é o principal confronto, né? Se tem uma equipe que pode trazer dificuldade, que tem repertório, que tem individualidade hoje no futebol brasileiro, e até por mais que seja recente também o Abel Ferreira, mas que já tem uma forma de atuar que você identifica muito bem, é esse Palmeiras. Hoje a gente tem uma expectativa pelo crescimento do Atlético, né? Do Atlético Mineiro. Mas hoje Flamengo e Palmeiras, eles rivalizam mesmo na ponta, assim, sobre quem domina o futebol brasileiro. Na hashtag Troca de Passes tem gente falando do Palmeiras. O Sidney Alves
colocou a seguinte mensagem. Bom, eu vi uma notícia de que o Luiz Adriano vai se encontrar amanhã com o elenco, pois ele refez o teste e deu negativo para Covid. O Caê Mota não pode responder isso, porque ele está lá na cola do Flamengo. Mas daqui a pouquinho o Thiago Ferri, nosso repórter, que está na cola do Palmeiras, esse sim vai poder trazer as informações certas para você, Sidney. Daqui a pouquinho. Caê, pô, sextou agora para você, hein? Aproveita esse cenário, faz uma selfie, né? Porque, pô, não é toda hora que a gente tá, né, num terraço desse com uma Mané Garrincha ao fundo. Mas eu prefiro dar um print com vocês ao meu lado para postar. Acho que o feed vai ficar muito mais bonito, muito mais interessante. Mas o Luiz Adriano, eu não sei se vem ou não, mas eu sei que o Pedro e o Thiago Maia, que desfalcam a equipe, vêm para Brasília no domingo para torcer pelo Flamengo. Eu vou me despedindo aqui. Vou deixar aqui para o Dejan, meu amigo Dejan. Teve uma polêmica na terça-feira, uma sirene aí, que eu não tenho nada a ver com isso. Nada. Sobre o maior gringo da história do Flamengo. O que ele quer falar, se ele quer falar alguma coisa, uma disputa entre ele e a Arrascaeta, e me despeço dizendo que daqui a pouco... Não, peraí. Conversei com... Você não vai se despedir assim, não. Você acha que larga a bomba e sai correndo. Você já largou a sirene, né, Rafa? E praticamente saiu correndo. Você foi o último a responder naquele dia. Hoje não. Você não vai, não. Você fica aqui. Repete pro Pet agora qual foi a pergunta da sirene. Você lembra? E qual foi a sua resposta? Exato. Principalmente a resposta. Quero ver a coragem agora. Vamos lá. Então, vamos lá. A pergunta da última terça-feira, se não me engano, ou terça ou quarta, foi quem é o maior gringo da história do Flamengo? Dejan ou Jordan? Pet ou Arrascaeta? Essa foi a pergunta. Rafa e Karine votaram em você. Eu e Mansur votamos em Arrascaeta, mas o meu meio-campo tem Pet e Arrascaeta, e eu de volante. Tá bom, né, seu agora você é gringo. É. Queria se sair bem no final, né? Mas o time tu joga, né? E aí o voto de Minerva... O voto de Minerva foi do Sardinha, nosso diretor do Troca de Passes, que falou assim, não, eu voto no Pet, porque senão depois ele vai ligar lá, ele vai reclamar, mas não vai querer mais vir no Troca de Passes. E é verdade, né? Então, você dominou. Na minha opinião, não tem como comparar jogadores de passado e de atividade. É injusto, porque quem está em atividade e que está em alta sempre vai levar vantagem no momento. Então, quando eu estava jogando no Flamengo, eu era o melhor do mundo, e não era verdade. Então, é simplesmente a opinião dos torcedores. Então, acho injusto quando você compara jogador de passado com jogador de atividade, principalmente na fase que está maravilhosa. Excelente jogador, e espero que ele supera e que chegue no primeiro lugar. Ainda acho que não. Tá bom, hein? Que isso, que isso. Caê, agora sim, hein? Você já soltou bomba, você já fez de tudo, né? Trouxe informação, tá bom, né? Numa sexta-feira. Cutucou o Pet. Troquei. Tá vendo? Então, e ele foi amigável, eu gostei. Mas, pô, ele já era meu amigo antes de saber que era meu amigo. Então, tô aqui, pô, fiquei feliz com a resposta dele. Obrigado aí. Fiz a mágica da troca da samambaia pelo estádio. Perfeito. Brinquei com o Pet, deu tudo certo. Daqui a pouco eu volto, sem voltar ao vivo, com o Marcos Braz. Grande abraço. Agora eu não quero mais samambaia, tá? Não quero mais samambaia. Só cenário desse pra cima. Subiu, outro patamar o negócio. Complicou. O que você falou, Pet? Complicou pra ele agora. Complicou. Quem mandou oferecer coisa boa pra gente, né, Rafa? Caê. Exatamente. Muito obrigada. Então, daqui a pouquinho a gente mostra a sua entrevista com o Braz, hein? Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Beijo grande, tchau. Beijo. A gente se diverte aqui nesse Troca de Passes. Agora, Sidney Alves, que perguntou do Palmeiras, quer informações do Verdão, você que também tá ligado, Flamengo, Palmeiras, domingo, 11 horas da manhã, decisão da Supercopa. A pessoa que pode responder o Sidney e os palmeirenses já está aqui no nosso telão. Thiago Ferri, primeira vez aqui no Troca de Passes, seja muito bem-vindo. E já vamos começar, antes de falar do Luiz Adriano, Gabriel Menino, que é uma boa notícia, está de volta mesmo, à disposição agora também do Abel Ferreira. Boa noite. Boa noite, Karine, Rafa, Pet, ao telespectador do Sport TV. É um prazer estar aqui com vocês. O cenário não é tão bonito quanto o do Caê,
Mas vamos lá, vamos falar do Palmeiras que vai disputar essa Supercopa no domingo. Como você falou, novidade, Gabriel Menino, recuperado de um entorse no tornozelo direito, que ele sofreu em um treinamento no dia 31 de março, passou pelo período de recuperação, hoje participou de toda a atividade com o restante do grupo, e aí viajou com a delegação para Brasília, vai se juntar às opções do meio de campo do Abel Ferreira, até pelo período fora, imagino que ele não vá ser titular, mas é um reforço importante de qualquer forma, primeiro porque é um jogador com passagem por seleção brasileira, é um dos destaques da equipe do Palmeiras, e também porque o Palmeiras teve uma dificuldade aí no jogo contra o Defensa e Justiça, no meio campo, ali na sua dupla de volantes, com o Zé Rafael e o Felipe Melo, eles tiveram um pouco de dificuldade, até durante o jogo entraram Danilo e Patrick de Paula, então esse retorno aí do Gabriel Menino é muito comemorado por todo o seu destaque e por ser mais uma opção em um jogo decisivo. Ele viajou com o grupo e aí pelo menos deve ficar no banco de reservas nesse jogo com o Flamengo. E tem que comemorar mesmo, né? Porque o jogo exige, Rafa. Ah, sim, a gente falava com relação ao que foi o confronto contra o Defensa e Justiça na Recopa, como que o meio-campo do Palmeiras, não funcionou tão bem assim com o Felipe Melo e o Zé Rafael, né? Acho que a equipe até cresceu, principalmente com o Danilo, mas também com a entrada do Patrick de Paula, e acho que o Gabriel Menino vem ainda acima, né? Estando todo mundo bem, e não é 100% o caso, tanto que ele vai acabar ficando como opção, mas é um jogador importante, relevante, imagino que seja utilizado durante o jogo se tiver em plenas condições físicas. Esse é o principal desafio desse Palmeiras, né? Competir no meio-campo, talvez ser superior ao Flamengo nesse meio-campo, para que, mesmo com menos posse, seja agressivo, tenha um número alto de roubadas para acelerar o jogo, como é bem característico. Agora chegou o momento de a gente falar do Luiz Adriano. Aqui na hashtag Troca de Passes, no Twitter, o Wellington Diogo acabou de me marcar e colocou assim: Luiz Adriano está liberado para jogar. Ponto. Foi uma afirmação. Quem vai realmente nos contar se isso tudo é real, os bastidores, é você, Thiago Ferri. Qual é a situação real? Vamos lá. O Luiz, na letra fria, ali no prazo, ele teria a condição de jogar, só que o problema é de que o Luiz só poderia viajar para Brasília a partir da meia-noite de domingo. E a gente sabe que é um jogo às 11 da manhã, é um jogo cedo, e isso contando assim o prazo mais curto possível de retorno depois dele testar positivo para a Covid. Ele já está fora o 10º dia, né? Agora no fim de semana vai completar os 10 dias de isolamento, e aí então ele só poderia ser liberado ali a partir da meia-noite de domingo por conta da logística, né? O Palmeiras já viajou para Brasília, foi num voo fretado, então era uma logística complicada. O Luiz Adriano não participou dos treinos com o elenco durante essa semana, justamente por ter testado positivo para a Covid, então era um risco muito grande por todas essas dificuldades. Então, tentar colocar o Luiz Adriano de alguma forma num avião ali, talvez na madrugada, para chegar e já jogar, depois de 10 dias sem treinar na intensidade que os outros jogadores treinaram, era um risco muito grande. Então o Palmeiras preferiu não contar com o Luiz Adriano para esse jogo. O Palmeiras na quarta-feira tem um outro jogo importante em Brasília contra o Defensa e Justiça, a volta da Recopa Sul-Americana. Então aí o Palmeiras prefere, a partir do domingo, fazer com que ele volte às atividades mais pesadas ali no campo, até talvez na academia de futebol, para depois se juntar com a delegação em Brasília. E aí por isso que, embora teoricamente ele fosse liberado para jogar no domingo, por conta dessa logística e dessa precaução para não perder o Luiz Adriano de repente com uma lesão, alguma coisa assim, o Palmeiras preferiu não contar com ele nesse jogo com o Flamengo, e aí, dando tudo certo, tê-lo no jogo contra o Defensa e Justiça, que também vai acontecer em Brasília na quarta-feira. Faz total sentido, Rafa, porque... Peraí, foi o Pet ou o Rafa que falou antes? Foi o Pet, né? E agora eu fiquei em dúvida. Não, eu falei por último, não Você foi? falou por último? Ah, não, então eu quero ouvir o Pet agora, porque eu queria, né, fazer uma tabelinha. Peraí, eu acho que o Rafa já falou. Então é a vez do Pet. Pet, falando em relação a essa situação do Luiz Adriano, o Palmeiras, na minha opinião, pelo que a gente está vendo, agiu com bom senso. Tem uma decisão agora no domingo, mas também tem uma decisão de Recopa no meio da semana que vem. Não, acho que faz falta. Claro que se você tiver a disponibilidade para usar todos os jogadores, é melhor dos mundos. Então, se ele pudesse juntar o time, mesmo que não jogue, faz o reforço, faz a presença, né? Então pode até entrar no jogo. Mas o Rony se saiu muitas vezes muito bem nessa posição, tanto no último jogo também. Conseguiu fazer o gol e tudo isso.
Mas o reforço como o Luiz Adriano é um excelente jogador e sempre faz falta um tipo de jogador como ele. Vou ouvir rapidinho o Rafa também, o quanto é essa falta. Que tamanho tem essa falta do Luiz Adriano nesse jogo? Sim, ele é o único jogador com essa característica, né? Sustenta um jogo de costas, um jogo mais físico com dupla de zaga, sabe da sequência jogadas, a bola não morre com o Luiz Adriano. O Rony foi muito bem, o Pet é muito feliz quando fala isso, mas tem outra característica, né? Vai atacar espaço, vai trazer mobilidade, mas o Palmeiras perde uma referência muito grande, inclusive liderança técnica, né? Eu faria o que o Pet falou, que por mais que seja meio doida a ideia do viajar depois de meia-noite, talvez não ser utilizado, eu levaria para o jogo. Relaciona, sentado no banco. O próximo jogo, quarta-feira, é em Brasília também, pelo menos por enquanto, né? Está garantido, como foi garantido de domingo. Então, é uma realidade que o Palmeiras pode encarar, de certa forma. Ele se integra ao grupo de atletas, já prevendo a preparação também para a segunda partida da final da Recopa. Enfim, eu acho que o Palmeiras não perderia em nada com isso. Tem que ver a questão de logística, se a possibilidade se mantém, né? Com esse impedimento da viagem ainda dentro do sábado, né? Thiago Ferri, agora a provável escalação desse Palmeiras, para a gente fechar o nosso assunto. Vamos lá, o Palmeiras espera-se que não tenha grandes mudanças, né? O Abel Ferreira vai fazer uma última atividade já em Brasília nesse sábado pela manhã. Vamos na escalação ali com o Everton no gol. A defesa com o Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, a linha de defesa titular do Palmeiras. O meio-campo aí com o Felipe Melo. Aí o Zé Rafael ou o Patrick de Paula. O Zé Rafael foi um jogador que fez uma pré-temporada especial, até por conta de lesões que ele teve no tornozelo na temporada passada, e aí por isso pode dar lugar ao Patrick de Paula. E na frente ali, Rony, Rafael Veiga e William, e o Breno Lopes. O Rony, na verdade, né, ali como referência, foi assim que ele jogou contra o Defensa e Justiça, e foi muito bem, como o Pet, como o Rafa falaram. E aí é mais ou menos isso, é bem parecido com o time que jogou na quarta-feira, até porque o Palmeiras, especialmente na questão do ataque, né, que é onde o Abel tanto pede reforços, o Palmeiras ainda não contratou jogadores para essa posição, e o Danilo Barbosa, meio-campista que foi contratado, ainda não está liberado para jogar. Então, o Palmeiras deve ter como base a equipe que venceu o Defensa e Justiça quarta-feira na Argentina. Thiago Ferri. Oi, Pet. Eu tenho uma pergunta para o Thiago. Faça. Por que o Wesley está no banco? O que está acontecendo com ele? Está se recuperando? Teve problemas? Está falando mal fisicamente? Porque ele terminou o campeonato, a temporada 2020 em alta muito boa, um dos melhores jogadores. O que acontece? Por que está no banco? Pet, o Wesley, assim como o Zé Rafael, assim também como o Gabriel Veron, que é um jogador que também não tem sido utilizado, ele teve esse processo de uma pré-temporada diferenciada porque ele se recuperou da lesão que ele teve no joelho, ele ficou quase 4 meses fora por conta de uma lesão no joelho e voltou a tempo de disputar as finais da Copa do Brasil. Mas acaba que para conseguir colocá-lo ali na final da Copa do Brasil, você acelera um pouco os trabalhos, então o Palmeiras entende que ele é um jogador que poderia ter um tempo maior de preparação para que tenha uma temporada, resista bem à temporada, assim como é o Verón. O Verón é até um caso um pouco mais com mais de cuidado, o Palmeiras tem tido, tanto que não tem nem relacionado o Verón para os jogos, mas aí é por isso, o Wesley participou de uma pré-temporada especial, ficou no banco contra o Defensa e Justiça, mas aí vai voltando agora aos poucos, porque como você falou, hoje talvez seja o ponta que mais desequilibra para o Palmeiras, inclusive tendo o Rony jogando centralizado em alguns momentos, e já que o Palmeiras ainda não conseguiu um outro centroavante, é possível que a gente veja o Rony mais vezes jogando como centroavante. E aí o Wesley vai ser com certeza um dos pontos que vão desequilibrar mais pelo Palmeiras nessa temporada, e aí até por isso esse cuidado um pouco maior nesse começo de 2021, da temporada de 2021. Muito bem, Thiago Ferri, respondido aqui ao Petkovic. E agora, gente, eu não sabia que você era tão popular no Twitter aqui, te marcaram, aí eu fui bisbilhotar, você tem mais de 50 mil seguidores, menino, que isso, hein, tá bombando. Apareça mais vezes aqui no Troca. O pessoal gosta de ver as bobagens que eu falo, né? Bobagem nada, menino muito bem informado, muito bem informado. Já tô aqui, ó, bisbilhotando, que eu bisbilhoto mesmo. Um beijo, até a próxima. Beijo, Pet, Rafa, obrigado, foi muito legal, obrigado pelo convite. Valeu mesmo. Muito obrigada pelas informações.